Que bom, boa noite, irmãos. Eu posso empurrar um pouquinho para lá? Aqui assim? Senão estou muito longe do microfone. Assim. Ou então puxar mais para cá. Isso. O irmão mais alto que eu, né? Não, pode deixar isso. Ok, tá bom. Deu. Muito bom, agora está melhor. Quando o irmão falou assim que as crianças podiam sair, aí levantou todo mundo de azul. Eu pensei, mas as crianças aqui são grandes, né? As crianças são grandes aqui, né? Elas são assim bem, se alimentam bem. Muito bom. Que bom, é bom estar com os irmãos mais uma vez. Eu estive com os irmãos já, agora é a terceira vez. No ano passado e neste ano, dia 5 de janeiro. Então, o Pablo ainda estava na Alemanha e nós estávamos juntos. É uma alegria estar com os irmãos novamente. Ver os irmãos agora é um dia assim de até um pouco frio, né? Isso dá para usar paletó, dá para usar blusa e a gente nem fica com calor. Deixa eu ligar aqui esse negócio, tá ligado, né? Ok. No ano passado eu estive aqui, eu lembro que eu trouxe uma mensagem assim, para mim muito importante. E os irmãos lembram qual era o assunto mesmo? Noiva, a igreja noiva de Cristo. Dá um daí uma cabeça afiada. Mas quantas pessoas estavam lembrando que era sobre a igreja, sobre a noiva? 2, olha, já tá bom. Muito bem. Aí eu vim no início de janeiro. No dia 5 de janeiro eu estive aqui. E aí eu falei sobre outro assunto, era o começo do ano. E aí, sobre o que mesmo eu falei? Objetivos, né? Objetivos. Bom, muito bom. Tinha mais alguma coisa que também estava envolvido com objetivo. Era propostas para 2014. Agora está mais fácil, né? Propostas para 2014. E eu lembro que eu relacionei várias propostas. O irmão salvou aí no computador ou não? Não precisa procurar, só para saber. Ok, depois a gente pode achar ali, viu? Deve estar ali. Muito bem. Bom, falei sobre a noiva, depois sobre propostas para a nossa vida aqui em 2014. Já estamos no meio do ano. Hoje já é 28. Já passamos do meio do ano, é isso? Já passamos do meio do ano. Então, algumas daquelas propostas, é bem possível que você já fez. Uma delas era, por exemplo, ler a Bíblia neste ano, né? Era uma delas. Quem que começou a ler no início do ano? Começou, já é uma boa coisa. A ler também, né? E quem está continuando, né? Que beleza, que coisa boa. Irmãos, a Bíblia é um livro vivo e cada vez que você lê, você aprende um pouco mais. Então é muito bom a gente ler mesmo, que nós leiamos todos eles alimentando a palavra. Enquanto esperamos o encontro da noiva com o noivo, isso é, da igreja com Jesus, e enquanto estamos atingindo as nossas metas e propostas, eu trouxe essa pergunta aqui: o que é que está dirigindo a sua vida nesse tempo? Esse título aqui está no livro Uma Vida com Propósitos. Então, as principais ideias estão naquele livro, capítulo 2. E eu convido você a achar na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Para ajudar você, tem ali também. Diz assim o verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É um texto que dá para nós decorarmos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós sabemos que não são todas as pessoas são filhos de Deus, mas os que são filhos são guiados pelo seu Espírito. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado a Deus por esta noite.
Obrigado pela sua boa palavra. Obrigado porque ela é a verdade eterna para as nossas vidas. Muito obrigado por esse encontro nessa noite e que a sua palavra tenha amplo lugar em nosso coração. Deus, que o nosso coração seja abençoado e fortalecido, ó Deus, edificado por ela. É a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as pessoas têm algumas forças que dirigem a vida dela. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que muitas pressões, muitas forças têm assim estado sobre você. Um prazo para você cumprir, atender, algumas metas que você planejou para o ano, que você está aí, agarrando tudo quanto é força para poder realizar. Projetos que você planejou para esse ano, já estamos no meio do ano, diante do meio do ano. Então você precisa ir fazendo avaliações, porque a avaliação só em dezembro, aí já é autópsia. Então você tem que ir fazendo avaliações mês a mês. Olha, estou alcançando. Planejei comprar minha bicicleta nova, minha moto nova, planejei ler a Bíblia, estou lendo, planejei comprar um outro negócio, um terreno, estou cumprindo os planos. E você vai cumprindo etapa por etapa. Quando chegar no final do ano, você pode fazer aquele grande culto de celebração, porque Deus te ajudou e você foi bem sucedido naquilo que você fez. Mas é natural que muitas forças ficam assim agindo sobre a gente, muitas pressões. E aquele livro que eu mencionei, ele fala que algumas pressões podem ser destacadas. Por exemplo, eu coloquei ali a primeira força, a força da culpa. Quando você não atinge a sua meta, o seu plano, ou o projeto que você planejou, então naturalmente fica aí um peso da culpa. E Romanos capítulo 8, verso de 1 até o 4 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Nós não precisamos ficar o tempo todo carregando, ou sobrevivendo, ou sofrendo com a força do pecado sobre a gente, porque já é uma força vencida. Preciso apenas aceitar o que Jesus fez por nós. Eu preciso reconhecer que Ele de verdade morreu na cruz, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou e está vivo. E isso é a garantia da vitória para cada um de nós. E assim que eu entrei, eu recebi aqui um panfletinho ali, eu peguei e estava vendo o poder da ressurreição. Esse é o poder que está à nossa disposição, para que nós possamos andar sem essa pressão da culpa sobre a nossa vida. Porque quando nós cometemos pecado, o Espírito Santo nos lembra que nós precisamos de consertar. Precisamos consertar. Então nós devemos rapidamente consertar com Deus a nossa vida, para ficarmos livres desta culpa. Porque uma vida feliz é uma vida onde o que está dirigindo a nossa vida não seja esta força, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos dirigindo. Uma outra força que pesa sobre as pessoas é a força do ressentimento. Ressentimento, a palavra ressentir, isso é sentir de novo, ou sentir novamente, ou sentir a mesma coisa, e está muito relacionado também à culpa. E o texto eu coloquei ali: livre-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Todos nós, sem nenhuma exceção, vamos ferir
o outro, ou podemos ferir o outro. Todos nós, sem nenhuma exceção, podemos ser feridos pelo outro. Isso vai acontecer. Então, eu preciso antecipadamente. Olha, Deus, eu vou perdoar, assim como eu já fui perdoado em Cristo. Não vou ficar ressentindo, vou ficar sentindo de novo, sentindo e guardando no meu coração um peso que eu posso descartar. Eu não preciso ficar ressentindo, guardando no meu coração a mágoa e toda essa lista de palavras ali, que são palavras, entre essas, muito feias. Indignação, ira, maldade, calúnia, gritaria, porque isso não convém aos santos. Nós estamos em família e nós podemos falar um com o outro, lembrando que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Vamos viver em família, perdoando uns aos outros. Essa é uma força que eu preciso ficar livre dela também, porque ela não vai ajudar eu a ser bem sucedido em minha vida. Uma outra força que nós podemos ficar submisso a ela é a força do medo. No texto eu coloquei: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo paralisa a gente. Quando a gente fica com medo, a gente começa a suar, começa a ficar assim, o coração começa a sair do ritmo, as pernas começam a tremer e pode até desmaiar, porque o medo paralisa, você fica mecanicamente paralisado. Tem um filme não é novo não, o filme, o nome dele é O Preço do Resgate. Um menino que ele fica muito com medo, e quando ele vê a razão do medo, que é um bandido, quando ele vê aquele menino, ele faz xixi nas calças. Preço do Resgate, com o Mel Gibson. Então, o medo paralisa a gente. Quando o medo está imperando no nosso coração, nós ficamos meio, parecendo uma múmia, assim meio engessado. E a Bíblia diz que nós devemos lançar fora o medo, porque o medo não está experimentando o amor de Deus que foi derramado. Ali fala que o amor de Deus, ele liberta, ele nos solta. Em geral, nossos medos estão relacionados a alguma coisa traumática no passado. Agora, nós não vamos viver olhando para trás, nós vamos viver olhando para frente. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então nós podemos, eu vou olhar para frente, não vou ficar olhando para trás. Eu não quero viver debaixo da força do medo, impedindo que eu ande e que eu corra e que eu voe como águia. É assim que crente vive. Uma outra força grandiosa que pode estar apertando o nosso coração é a força da vontade de ter coisas, de comprar coisa. Mais um tênis, mais um carro, uma casa aqui não tem praia, né? Uma casa na fazenda, e comprar coisas. E eu conheço pessoas que não podem comprar muita coisa e ele compra o celular do último modelo. E aí ele vive com um cartãozinho, no limite. E o texto fala assim: de fato, a piedade com o contentamento, com alegria, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Não é que nós temos que ser pobres, não é isso não. Sermos educados. Nós vamos viver dentro do nosso orçamento, sem ficar escravo dessa vontade de gastar, de comprar, de ter as coisas. Eu conheço uma irmã, diz ela que quando ela briga com o marido, ela pega o cartão dele e vai para o mercado. E ela deve gastar lá no mercado, né?
Se fosse o meu cartão, não teria problema, porque eu não teria dinheiro lá para pagar. Mas não é uma boa alternativa. Pegar o cartão porque ela que comprar aliviava o estresse dela. Ela ficava bem quando ela começava a comprar coisas. Está pecando porque está desobedecendo um ensino já revelado para cada um de nós. Nós não precisamos ficar escravos dessa força de ter as coisas, de estarmos presos a isso. Precisamos ser prudentes quando somos pressionados a comprar coisas. Dá para a gente aguentar mais um tempo, dá para a gente apertar mais um pouco e continuar com a mesma roupa, com essas mesmas coisas, dá para aguentar um tempo mais. Na verdade, para muitas pessoas, ter coisas está relacionado com a sua imagem. Mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, não devemos, não podemos e não precisamos ficar apegados a coisas. É bom ter as coisas boas. É bom você ter as melhores coisas. Mas não pode ter uma pressão que te escravize. Tem que ser livre para comprar o que você pode comprar. E uma última força que eu relacionei ali. A força da necessidade de ser aprovado pelos outros. O apóstolo Paulo falou isso para os irmãos da Galácia. Caso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O nosso foco não deve ser agradar as pessoas. Isso não quer dizer que nós sejamos mal educados, mas eu não preciso ficar assim, precisar daquele elogio sempre. Eu preciso ter em mente que eu estou aqui como servo para viver agradando a Deus. É Ele que deve ser agradável. Eu preciso buscar a aprovação dEle. Afinal, eu sou servo dEle. E um dia, individualmente, eu escolhi ter Jesus como meu Senhor. Então, eu passei a ser servo. E o servo deve esforçar-se para agradar ao seu Senhor. Eu sei que os elogios fazem muito bem, né? Elogiar é uma boa coisa, é uma boa prática, reforça o comportamento bom das pessoas. Mas não podemos viver em função disso. Eu preciso me esforçar para agradar a Deus e confiar que, olha, Deus é fiel em me recompensar naquilo que for necessário. Bom, assim, essas forças, elas estão exercendo pressão sobre todo mundo. Independente de onde moramos e qual igreja frequentamos, todos nós passamos por essas forças. São coisas naturais que pegam a gente. Então eu preciso pensar assim, quais são as vantagens de termos uma vida dirigida então pelo Espírito Santo de Deus? Porque essas forças não são as forças ideais para dirigir a nossa vida. Então eu quero sugerir aos irmãos algumas forças, na verdade, o jeito de que nós devemos viver agradando a Deus aqui, hoje, e de modo especial no restante dos meses que ainda temos daqui para o final do ano. O texto que eu li diz assim: o Filho de Deus tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso é, ela é boa, ela é perfeita e é prazerosa de andar com Deus. É bom estar vivendo, sendo guiado por Ele. É uma coisa boa, não é pesado. Pensando em vantagens, eu relacionei pelo menos 4 vantagens. A primeira delas, a nossa vida deve ser dirigida pela vontade de Deus e por um relacionamento acertado com Ele. Então, primeira vantagem, a vida ganha mais sentido. Eu já encontrei com pessoas jovem igual você, talvez um pouquinho mais velho que você, pessoas que não têm assim nenhuma razão para continuar vivo,
Pessoas do nosso meio, não é estranho não, do nosso meio. Pessoas, olha, a minha vida não tem muito sentido. A Bíblia diz que Deus nos criou, não para viver sem uma razão grandiosa. Esse texto aqui, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. A vida não precisa ser enfadonha, cansativa. Quando começamos a olhar para a vida natural, olha, o sol nasce, o sol se põe, o rio corre para o mar nunca se enche, a gente nasce, cresce, fica adulto, morre, parece uma rotina, não é isso? Mas a Bíblia diz que tudo há uma razão de ser. Então há um sentido grandioso. Isso acontece quando nós deixamos Deus dirigir a nossa vida. A diferença do João para Deus é que o João sem Deus é um ninguém, e Deus sem o João continua Deus. É diferente. Nós sem Deus somos um ninguém, e Deus sem nós continua sendo Deus. Então eu devo alinhar a minha vida com a vontade dele. Olha, Deus, me ajude a ser dirigido pelo Senhor todos os dias. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais jovem, mais novo, melhor de fazer isso. Uma outra grande vantagem: a vida se torna mais simples. Tem gente que vive uma vida tão complicada, tão complexa, toda cheia de enrosco. Mas a vida pode ser mais simples. Quando deixamos Deus dirigir a nossa vida, a vida fica mais simples. Por exemplo, você pensa aqui: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando a nossa vida está sendo dirigida pelo Senhor, a pergunta não é assim, se pode ou não pode fazer. Não é essa a pergunta. A pergunta é assim: isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Fica mais simples. Olha, o que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora, isso glorifica a Deus? Se sim, eu devo continuar fazendo. Se não, não precisa de pensar mais. Nem precisa vir perguntar para os diáconos, para os presbíteros, para o padre, não precisa perguntar. Já sabe que não glorifica a Deus? A resposta é não precisa de fazer mais perguntas para mais ninguém. A vida fica mais simples. Então você não precisa ter uma vida complicada. Você pode ser dirigido pelo Senhor e tendo uma vida mais simples para você viver. Uma outra grande vantagem é que a vida ganha direção, ganha foco. Você fica mais focado. Deus, eu coloquei ali: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É uma corrida longa. Começa o dia em que eu aceitei a Cristo e termina quando eu me encontrar com o Senhor na eternidade. Não é uma corrida de 100 metros, não é uma Copa do Mundo de um mês apenas. É uma corrida, é uma carreira, é uma corrida longa, é uma corrida para toda a vida. E nós precisamos então de energia, de foco, de concentração. Meu filho é cheio de experiência. Nós pegamos há poucos dias aquela lupa para a gente colocar fogo no papel. Aí pegamos a lupa grande, colocamos no sol, coloca o papel por baixo e dá um pouco, pega fogo no papel. Uma experiência de concentração, de foco, de energia. E algumas pessoas já viram um desenho chamado Snoopy. É um desenho que sai atirando para todo lado. Ele sai atirando. E depois, aonde acertou o tiro, ele vai lá e faz um alvo. Ele faz um alvo. Parece que aquele atirador nunca erra. Ele sempre acerta o alvo. É óbvio, é uma mentira. Ele atirou em qualquer lugar. Depois ele fez um alvo.
mas ele desperdiçou energia. Nós precisamos foco na nossa vida. Não dá para você sair atirando para qualquer lugar. Então você desperdiça tempo, desperdiça energia, você gasta o que você não pode gastar. A concentração de luz vira laser e dá para cortar aço. A concentração de energia, de luz, vira o laser e dá para cortar aço. Há muitas pessoas sem nenhum foco ao nosso redor hoje, gastando energia de maneira desperdiçada. Nós precisamos de focar a nossa vida. Olha, o meu foco é para frente, eu tenho um alvo, Cristo é o meu alvo. Não ficar dando volta, preso em alguma coisa, em algumas forças. Eu vou, olha, me soltar disso e vou andar para frente, porque eu tenho uma corrida que foi proposta. Eu vou soltar aquilo que está atrapalhando o meu andar, vou colocar uma roupa leve, uma roupa limpa, uma roupa lavada pelo sangue do Cordeiro, porque eu tenho um encontro marcado com o noivo, o dono do rebanho. Nós não podemos ficar andando em círculo, nós devemos andar em linha reta. Hebreus fala que o nosso joelho pode ficar trêmulo, mas ele nos ensina a corrigir o nosso rumo e fazer veredas retas que agradam o nosso Deus. Uma outra grande vantagem, aí o texto que eu mencionei, outra grande vantagem, a vida ganha preparo para a eternidade. Nós só estamos aqui nessa terra por algum tempo. É um pequeno tempo que nós vamos ficar aqui nessa terra. Não serão muitos os anos. E um dia nós teremos um encontro com o Senhor. E esse texto aqui é um texto que todo mundo conhece. A maioria sabe de cor, sabe falar, tem música para você aprender a letra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida nessa terra é apenas uma preparação para estarmos do outro lado, na eternidade. O primeiro passo nessa preparação é a entrega do coração para Jesus. Esse é o primeiro passo. Olha, eu preciso entregar o meu coração para Jesus, então eu vou continuar a andar com Ele. Eu gosto sempre de lembrar que um dia eu fiz isso. Eu sempre faço esforço para me lembrar do dia em que eu entreguei o meu coração para Jesus. Foi em 1971, portanto 43 anos. Lá na roça, lá no Paraná, um pastor pregou. Eu me lembro que ele pediu para a gente cantar uma música do cantor cristão, e ele falou assim: olha, Deus ama todos vocês. E eu tinha naquela época 8 anos. E ele falou: olha, agora que você entendeu que Deus ama você, vamos cantar a música, depois você pode levantar a sua mão, nós vamos orar, lá na roça. E eu fiz isso durante esse tempo, já fazem 43 anos. Eu nunca me arrependi, porque naquele dia eu comecei uma caminhada com o Senhor. Naquele dia eu tomei a decisão de entregar meu coração para Jesus e de fazer uma corrida com Ele, de acertar o meu relacionamento com Ele, de deixar o Espírito Santo dirigir a minha vida. Eu não entendia muita coisa de Bíblia não, com essa idade está aprendendo, mas eu sei que isso aconteceu naquele dia. Desde aquela época eu tenho procurado conhecer a Bíblia e falar com Deus, e olha, Deus me ajude a acertar a minha vida, o meu passo com o Senhor todos os dias. E a minha oração é que aqui nenhuma pessoa saia daqui sem esta mesma decisão. Olha, eu quero que a minha vida seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que nenhuma daquelas forças esteja impedindo a minha caminhada. Eu quero andar com o Senhor durante todo o restante de tempo que eu tiver para viver essa terra. Apenas para destacar, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
E para você ser filho de Deus, você então precisa, o primeiro passo é entregar o seu coração para Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Baixa a sua cabeça. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela sua palavra eterna, que nos ensina a entregar a nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor e deixar o Senhor mesmo dirigir toda a nossa vida. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que nenhuma pessoa saia daqui sem a decisão de entrega do seu coração para o Senhor, de deixar o Senhor mesmo dirigir todos os passos da sua vida pessoal, ó Deus, dos seus projetos, e de entregar a Deus todas as reservas que até hoje estava ainda resistindo, ó Deus, à sua palavra. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita como somos. Muito obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito obrigado porque a sua palavra é viva, ó Deus, ela é eterna, ela nunca volta vazia, e ela é a garantia de que um dia, quando entregamos o nosso coração para o Senhor, o nosso nome passou a ser registrado no livro da vida, nos dando a garantia de que entraremos no céu pelas portas. Muito obrigado, Deus, por esta igreja. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Continua, Deus, conosco, nos dando a alegria de servir ao Senhor, ó Deus, nesse local, onde quer que nós formos. É a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muitos irmãos. E deixe a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe apenas Ele dirigir a sua vida. Deu uma palavra ao nosso irmão.